Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim, estou me sentindo acolhido aqui em Cuiabá. Olha que beleza. Quando me convidaram para participar, eu relutei muito em aceitar ser o último, porque depois de uma tropa de elite como essa, eu tenho muito pouco para acrescentar. Mas a gente vai tentar discutir alguns assuntos. Vamos discutir a morte na perspectiva espírita. Quando eu falei para alguns familiares e amigos que ia falar desse tema, disseram: bate na madeira, isola, falar de morte. Não tem outro assunto melhor para falar, não? Não, eu vou falar de morte. Eu ouvi dizer, diferente do que o Décio citou, alguém disse: eu morro de medo da morte. Eu falei: então morre logo, porque todo mundo vai morrer. Não tem jeito. Esse assunto é sempre considerado um tema mórbido, um tema ruim, um tema que as pessoas fogem. E a gente não precisa ver assim. Então eu vou começar de novo a minha palestra, agora com um tema mais alto astral, mais tranquilo. E eu quero começar agradecendo a equipe aqui de Cuiabá, porque foi muito bem organizado. O Luiz, a Tereza, a Vivi, o Altamir, tanta gente que nos acolheu com tanto carinho. A AME aqui do Mato Grosso está de parabéns por esse trabalho tão bonito que fez, e o nosso coração agora está mais fortemente vinculado ao coração de vocês. A recepção aqui em Cuiabá foi realmente muito calorosa. E eu, que já tinha alguns poucos amigos que estão aqui na plateia em Cuiabá, agora tenho uma família inteira muito grande aqui, e estou muito feliz por causa disso. A gente vai falar de morte e nós vamos trazer alguns recursos antigos. No livro A Ilíada, de Homero, ele escreveu, ou talvez várias pessoas tenham escrito, foi no século 7 ou 8 a.C. E ele cita, em algum momento, que foi muito bem retratado no filme Troia, depois da luta entre Aquiles e Heitor. O Heitor morre, o Aquiles era invencível até então. O Heitor morre e os inimigos ficam com o corpo dele. Na mitologia grega daquela época, se o corpo não recebesse os atos fúnebres, o ser espiritual não descansaria. Então o pai do Heitor pede uma trégua, vai lá e fala com Aquiles e tem essa frase: nenhum pai deveria sobreviver à morte do próprio filho. Eu achei de tamanha sensibilidade essa expressão, porque há muito tempo atrás a gente não consegue imaginar como era a Grécia 700, 800 anos antes de Cristo. Para o nosso dia a dia, para o nosso entendimento do amor, isso é natural, mas para aquela época não era, e isso que nos espanta. Um outro tema que eu achei interessante trazer também, que mostra o pavor e o medo da morte, é a história Hamlet, de Shakespeare. Ele usou um conto e enfeitou e fez uma obra bonita, mas em determinado momento, Hamlet sobe no palácio e conversa com o fantasma. O fantasma diz: é quase chegado a hora em que a sulfuras e torturantes chamas eu devo me entregar. Ai de ti, pobre fantasma, diz o Hamlet. E o fantasma diz: eu sou teu pai, condenado por um certo prazo a vagar à noite, e durante o dia confinado a jejuar no fogo. Obrigado. Até que as torpes crimes cometidos nos meus dias de vida sejam queimados e expurgados. Então isso nos mostra o pavor da morte que a morte nos traz, traduzido na literatura, traduzido nas obras que a gente está vendo. No livro A Vida por um Fio, Drauzio Varela define a morte o seguinte: a morte é a ausência definitiva. Mas será que é verdade? Será que é isso mesmo? Será que nós devemos esperar a morte como uma situação tenebrosa, catastrófica, ou ausência, ou nada? O inferno mitológico dos pagãos deveria desaparecer com o advento do cristianismo, nos diz Herculano Pires. Mas foi substituído por um inferno cristão ainda mais cruel e feroz que o pagão. Herculano Pires, no seu livro A Educação para a Morte, nos diz: o negativismo de Sartre levou a afirmar que o homem se frustra na morte, pois nela acaba a sua aventura existencial. Acaba a existência do ser? Vejam bem, a ciência atual evoluiu a tal ponto que a gente conhece essa frase muito bem: na natureza nada se perde, nada se cria,
tudo se transforma. Então, nenhum elemento material é perdido, todo elemento material é reaproveitado. Mas o nosso ser, o nosso pensamento, o nosso aprendizado, o nosso eu, o nosso self é perdido, tudo é reaproveitado, menos o principal. Que situação terrível se encontram os materialistas nesse momento. Vamos refletir sobre esse assunto. A morte sempre foi vista como uma questão natural. Nesse livro que eu coloquei aqui a capa embaixo, chama Contágio, o autor, de uma forma muito agradável, investiga desde a pré-história como que nós imaginamos, ou acreditamos, ou entendemos que a doença era transmitida. Os antigos judeus não podiam tocar um cadáver, porque se tocasse eles estavam impuros e tinham que fazer uma série de ritos para se purificar. Esse temor vem sendo trazido da sociedade judaica cristã até os dias de hoje. E a morte, para a maioria das pessoas, representa um medo de um inferno, de um purgatório, de coisas terríveis. E o materialista tem o medo do nada, de deixar de existir, como eu já mencionei. Do meio do século XX para cá, teve uma grande evolução da medicina. As pessoas que viviam aos 30, 40 anos, hoje se vivem aos 70, 80, 90 anos. As mortes que eram em casa e com toda a família em volta, em uma situação muito natural, passaram a ser mortes no hospital. Aqui tem a porcentagem, antes eram todas em casa e hoje apenas, na década de 80, eram apenas 17% em casa. Então, o que aconteceu? O aumento e a evolução da medicina fez com que as coisas fossem instrumentalizadas, gerou um grande benefício em estendendo, atrasando a morte, como a Mauri já nos disse, mas também trazendo um ambiente frio e desconfortável. A expectativa de vida aumentou quase o dobro, se a gente considerar um século. Mas mesmo na visão materialista, aos poucos a morte é entendida como uma situação importante, necessária. Esse é um livro infantil que uma autora brasileira trouxe, é uma lenda nórdica que ela reescreveu aqui no Brasil. É muito bonitinha a história, eu já comprei para minha filha, como o Décio estava falando que a gente tem que educar os filhos e ensinar a realidade da vida. Sempre que eu chegava em casa e dizia para minha filha, eu tive um paciente grave hoje, ela me perguntava, e morreu, pai? Eu sempre respondi, olha filha, todo mundo vai morrer, isso aí não tem escapatória, mas nesse caso ele vai ficar mais um pouquinho de tempo vivo. A nossa intervenção deu certo. E nesse livro, a autora conta que o personagem principal, um menino, descobre que a mãe vai morrer. E ele então faz um plano. Quando a morte está passando por ele, ele captura ela e prende no oco de uma avelã e joga fora. Fica muito feliz, a mãe percebe que não morreu, ficou boa. Só que aí os dias vão se passando e um problema muito grave acontece. Ninguém mais morre. Então não tem alimento, porque os vegetais não morrem, os animais não morrem. E ele percebe que ele tem que voltar, encontrar a morte e soltá-la para que as coisas sigam o seu curso natural. Também ainda uma questão materialista, o Drauzio Varela, no seu livro Por um Fio, nos conta a primeira vez em que ele percebeu a situação do morrer como uma coisa serena, tranquila, até agradável. A morte deixa de ser trágico. Ele cita o nome Vitorino, que provavelmente é um nome fictício. Mas ele entrou no quarto e estavam as duas filhas e a esposa num clima de amor, de serenidade, de tranquilidade, que ele ficou impressionado. E ele também tem uma esposa, na época tinha uma esposa, duas filhas, e ele cita que ele se sentiria honrado se ele estivesse na mesma situação que o seu Vitorino. E a filha calmamente e com a serenidade responde, não é difícil, é só o Senhor ser para elas o marido e o pai que ele tem sido para nós. A morte é o nosso fim inevitável. No entanto, chegamos a ela sem o menor preparo, nos diz Herculano Pires. Como assim? Temos que arrancar da mentalidade humana a visão errônea, como escuridão, solidão e terror, substituindo esse abantesma do terrorismo religioso pela visão dos planos superiores, em que a verdadeira vida flui da terra. Então, eu peço ajuda para Victor Hugo, poeta francês, e ele nos diz, morrer não é morrer, é apenas mudar-se. Ou, peço ajuda para o Albert Einstein, famoso,
E eles nos diz: o materialismo morreu asfixiado pela falta de matéria. Olha só que bacana. A doutora Elizabeth Kubler-Ross já foi citada aqui algumas vezes. Ela foi a primeira a estudar de uma forma científica a morte e o morrer. E ela elaborou um livro com esse nome, muito interessante. Hoje em dia, são discutidos se todas essas fases acontecem, provavelmente não são numa ordem fixa e talvez existam outras fases. Mas eu estou citando aqui porque eu acho fundamental que os espíritas conheçam e entendam que existem essas fases. Não só os pacientes passam por isso, mas também os médicos e os familiares. Os médicos passando por essas fases, como o Décio muito bem já mencionou, a negação, a raiva, a barganha, o paciente espírita que sabe disso, ele pode fazer um mecanismo de contratransferência e ajudar o seu médico, mesmo que ele não tenha tido esse preparo, como o Amaury bem mencionou. Mas o espírita, no centro espírita, que trata fundamentalmente da alma, tem que ter a noção de que as pessoas vão chegar ao centro espírita com um diagnóstico de que não tem mais perspectiva de tratamento para o seu corpo. Os espíritas têm que entender que os familiares vão procurar o centro espírita no momento de luto. E aí vai fazer o quê? Vai dizer: não chora? Você não pode chorar porque a alma continua existindo, ele vai ver você sofrer. Mas eu não tenho como mudar o meu sentimento, eu estou triste. Como que o espírita pode se preparar para acolher bem essa pessoa que chega no centro espírita? Lá em Campo Grande nós temos um modelo, eu não sei se aqui em Cuiabá tem também. Existe o Grupo de Apoio aos Enlutados, o GAEP. É um modelo muito bonito de reuniões semanais, em que as pessoas que estão passando pelo momento do luto vêm, tem um programa com 10 aulinhas, mostrando que não existe a morte verdadeira, e acolhendo essa pessoa. Eles fazem uma amizade grande, se comunicam, ligam. Quando estão em momentos de mais difíceis, um vai visitar ou convidam para ir na casa. Então, é um grupo de autoajuda que eu achei que é um modelo muito bonito e uma sugestão aqui, caso não tenha, para que se crie em Campo Grande e quem estiver nos ouvindo, que o centro espírita esteja preparado para receber essas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade. O Geraldo Lemos tem feito um trabalho muito bonito divulgando a obra do Chico Xavier. Então ele nos conta que estava ele e mais algumas pessoas com o Chico quando chegou uma mãe que tinha perdido um filho e estava desesperada, chorando muito. E o Chico foi em direção à mãe, como se fosse um espaço grande, ela estava entrando e ele foi na direção e eles cochicharam: vamos ver o que ele vai dizer para essa mãe, o que será que ele vai falar? Como será que ele vai consolar? A ideia era aprender as técnicas dele para depois continuar consolando. Então, nesse episódio, o Chico se abraça à mãe e chora junto com ela sem dizer uma única palavra. Então, tem esses momentos em que a gente tem que deixar a emoção fluir, porque, como já foi mencionado, o tempo vai ser o melhor remédio para curar essas dores. Eu queria lembrar vocês também um evento que ocorreu, os eventos que ocorreram no século XX, século XVIII. Desde o início do século XVIII, muitos eventos mediúnicos aconteceram. A maioria de vocês já sabe bem disso, mas é sempre bom lembrar. As irmãs Fox foram mencionadas no livro do Arthur Conan Doyle, A História do Espiritualismo, como o evento que deu origem, que foi o evento marco do que ele chamou de invasão organizada. Os espíritos fizeram manifestações mediúnicas ostensivas em todos os continentes, vários sistemas foram criados, mais ou menos isso, eu vou precisar de ajuda daqui a pouquinho. Vários sistemas foram criados, na Inglaterra e nos Estados Unidos chama moderno espiritualismo, mas na França aconteciam brincadeiras de salões. Então, durante as festas, as mesas se mexiam, era agora que era para mexer, Amaury. As mesas se mexiam, mexe um pouquinho a mesa, as mesas se mexiam e respondiam perguntas, e um senhor, um professor muito sério, foi convidado a participar. Não estava interessado, recusou o primeiro convite. Mas ele foi convidado uma segunda vez e disseram: olha, as mesas pensam, elas respondem. Opa, para aí, as mesas pensam? Uma mesa não tem sistema nervoso, como é que ela vai pensar? Alguma coisa está estranha. E ele foi ver, e as mesas se mexiam e respondiam perguntas. Ele, como um bom investigador, criou um método
um método científico. E ele investigou a primeira possibilidade de fraude, não encontrou nada mexendo as mesas, não tinha nenhum fio, não tinha ninguém empurrando a mesa. Ele investigou se poderia ser o pensamento das pessoas que estavam na sala, que estavam influenciando a mesa, ou pensamentos de fora que estavam mexendo. Também não era. Os eventos mediúnicos continuavam acontecendo, e então ele investigava de uma forma metodológica, bem estruturada, e concluiu que eram as almas, os espíritos das pessoas que já tinham vivido. Para aí, Marcelo, tem alguma coisa errada. Não existe morte? Eles disseram que tinha morte? Todos que me precederam disseram que tinha morte? O Allan Kardec vem e diz que não existe morte? Quem estava se comunicando eram as almas das pessoas que viveram? Existe a morte do corpo, mas o nosso ser nunca morre. O nosso ser principal nunca vai morrer. Tem alguma coisa estranha, Marcelo. Na Bíblia diz que a gente só vive uma vez. Isso é verdade? É verdade. Deus nos cria como essência, sua imagem e semelhança, como uma alma, uma única vez. E essa alma vai viver para sempre. Vai passar períodos no corpo, períodos fora do corpo. Vai perder a carne, mas não vai morrer nunca. Mas se não existe morte, você pode provar isso? Existem provas da existência e da sobrevivência da alma após a existência do corpo? Sim, existem. E existem várias provas. E são provas muito interessantes. A gente até estava discutindo na outra noite por que a chamada ciência oficial ainda não as aceita. E provavelmente é porque eles têm o seu fundamentalismo que não querem investigar outros aspectos. Vejam bem, a mediunidade em que o Allan Kardec estudou, principalmente com os efeitos físicos, foi fundamental para ele organizar um corpo doutrinário do qual nós seguimos. E por que nós seguimos a codificação de Allan Kardec e não a do moderno espiritualismo, que tem basicamente as mesmas conclusões, ou outros sistemas que foram criados na época? O professor Allan Kardec, ele era muito organizado e ele fez de uma forma fácil de entender, fácil de ser reproduzido. Ele criou manuais que nos facilitam o entendimento. Então, ele foi perfeito nesse trabalho de codificação. Nos dias de hoje, você poderia dizer assim, não, a mesa que mexeu foi o Amauri que empurrou, tinha fraude, não era verdadeira. Mas tem fenômenos mediúnicos que não podem ser reproduzidos de forma falsa. A mediunidade intelectual não tem como ser feito alguma coisa falsa. Eu vou dar um exemplo. O Chico Xavier escreveu inúmeras obras e na coleção do André Luiz ele fez algumas predições. O André Luiz psicografou, através do Chico Xavier, de que o controle celular está no citoplasma e não no núcleo. Até pouco tempo atrás, ninguém acreditava nisso, apenas os espíritas, e alguns deles ainda tinham dúvidas. Hoje, nós sabemos que o núcleo traz um conjunto de informações, mas que o controle não é feito no núcleo. Ele nos diz que o elétron é divisível. A ciência está caminhando para aceitar isso, mas ainda hoje não aceita, e no passado pediram para o Chico Xavier não publicar um livro que dissesse isso. E os romances mediúnicos? Eu estava contando para o Décio que eu lia os romances mediúnicos do Emmanuel, preocupado com as histórias, até tentando entender como é o mecanismo de reencarnação. Pesquisadores atuais aqui no Brasil estão investigando cada detalhe sobre a Roma Antiga, sobre Jerusalém, sobre Paris, nos seus livros, estavam certos, é impressionante. Ele descreve como um escravo era vendido no mercado de escravos em Roma. Ele descreve inundações num bairro de Paris que hoje não existe mais. O rio foi soterrado e lá agora é um horto florestal. Como uma pessoa na década de 40, no Brasil, poderia ter acesso a essas informações que hoje, para os pesquisadores que fizeram a pesquisa, eles gastaram 2, 3 anos para conseguir algumas das evidências e não conseguiram tudo que está no livro. É impressionante a possibilidade da mediunidade. Existem outros tantos estudos de quase morte, lembranças de vidas passadas. Então,
A existência e a sobrevivência da alma é uma questão que não deve mais deixar dúvida em nossos corações. E isso é muito importante para a continuidade do nosso estudo. Nossos amigos estão filmando, gravando, e essas nossas palestras vão ficar arquivadas no YouTube. Vão estar disponíveis dentro de alguns dias. Aos poucos elas vão sendo liberadas, assim que corrige pequenas falhas. E quem quiser vai poder ver lá. Eu coloquei bem pequenininho embaixo um atalho do YouTube. É um vídeo em inglês de uma sociedade que não é religiosa. E eles revisam todas as evidências da existência da alma, da sobrevivência e da sua comunicação. Eles gostam muito das provas cruzadas, em que uma carta foi escrita num canto, a outra foi noutra. Eles não se conhecem, mas quando chega para eles, elas se complementam. É um assunto complementado. Existem inúmeros outros cientistas sérios no Brasil e no exterior investigando e tratando dessa obra. Então a morte deixa de ser a morte verdadeira. A morte passa a ser linguagem figurada. O corpo morre, o nosso ser pensante não morre. E isso tem que ser uma certeza nos nossos corações. Ainda assim, tinham alguns espíritas num velório e começaram a conversar. Um deles disse: o que vocês gostariam que dissesse quando vocês morressem? O primeiro disse assim: foi um grande espírita, praticou tudo o que estava para ser praticado no espiritismo. O segundo disse: não, eu gostaria que escrevesse que eu fui um bom pai, que fiz um bom pai, um bom marido, fiz tudo pela minha família. E o terceiro, que poderia ser eu, olha, eu gostaria que dissesse: nossa, ele está se mexendo, não morreu não. Então, apesar de que a gente tem essa sabedoria de que não existe morte, ainda existe algum temor. A gente pode perguntar: como é a morte? A morte dói? A morte causa algum sofrimento para a alma? Então nós pedimos mais uma vez a ajuda do Chico Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele começa nos dizendo que não existem nem duas reencarnações e nem duas desencarnações absolutamente iguais, mas existem padrões. As células do perispírito e do corpo físico são ligadas uma a uma e são desligadas também uma a uma. Mas existem 3 locais que necessitam maior atenção. Existem grupos, caravanas de espíritos superiores que podem vir ajudar no momento do desencarne e fazer principalmente a desligar esses centros específicos que são importantes: o centro vegetativo, o centro emocional e o centro mental. Mas ele cita que alguns espíritos podem fazer isso por si só. Provavelmente desligar o cordão prateado é a última parte e, na extensa maioria das vezes, necessita de apoio dos espíritos. Então, de novo, Geraldinho Lemos nos conta que o Chico Xavier contava a ele e dizia que perguntou para o Emmanuel: Emmanuel, você vai estar lá quando eu desencarnar? E o Emmanuel, segundo o Chico, respondia: olha, Chico, você sabe que eu sou muito ocupado, mas não se preocupa que tem espíritos de plantão. E o Chico contava isso dando gargalhadas, já velhinho, provavelmente essa história aconteceu muito antes. Aqui mais alguns pequenos trechos que eu tirei do livro Obreiros da Vida Eterna e eu queria dividir com vocês. Olha só o que ele cita: em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, sua libertação ser-lhe-á agradável e natural. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços de sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno por meio de providências intercessórias ou de compensações espontâneas. Então nós entendemos, desde a época do Allan Kardec, que não existe morte verdadeira. Ele criou um método científico para investigar as manifestações mediúnicas. Ele evoluiu num sistema filosófico para conseguir entender Deus e a vida. Mas isso tudo porque tem uma consequência. E a consequência é o que o Espiritismo nos ensina como o mais importante, a consequência moral. O que eu preciso para
ter uma vida melhor lá na frente. O que eu preciso para estar melhor no futuro? O que eu preciso para estar bem quando desencarnar? Então, esse é a questão moral mais importante do Espiritismo. É o bem viver hoje que vai me trazer um bem desencarnar e um estado melhor lá na frente. Aqui eu trouxe algumas dicas práticas de como a gente pode se portar naquele momento difícil. Olha, mais duas sugestões que o orientador espiritual dá. Não dê guarita ao medo, que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como a que você se encontra. Numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Mas a que eu mais gostei foi a conversa do Bezerra de Menezes, que teve, olha só como ele orientou. Creia, entretanto, que a lembrança de Jesus ao pé de Lázaro foi a ajuda certa ao meu coração em transe quando ele estava desencarnando. Pensei nos ensinamentos do Mestre ao chamar Lázaro de novo à existência e recordei-lhe as palavras: Lázaro, sai para fora. Centralizando a atenção na passagem evangélica, afastei-me do corpo grosseiro sem obstáculo algum. E a pergunta que me vem é: morrer dói? A morte dói? O Allan Kardec também foi preocupado com essa questão. No Livro dos Espíritos... agora foi demais. No Livro dos Espíritos, na questão 154, ele fez exatamente essa pergunta: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E os espíritos que responderam foram muito categóricos: não. O corpo frequentemente sofre muito mais durante a vida do que no momento do desencarne. O nosso desligamento, corpo e alma, não tem dor alguma durante esse evento. A doença que leva ao desencarne pode causar dores. Então a gente pediu a ajuda da doutora Marlene Nobre. E uma educação permanente a respeito da morte. Educação para a morte. Nós temos que ter, porque ela não é dolorosa, né? Ainda o Chico insistia, falava muito conosco: não pensem que a morte é dolorosa, porque existe um estado de torpor que tira completamente qualquer ideia de dor e de separação naquele momento, e o espírito não sente nada. Então, por que temer a morte? O Allan Kardec discute isso no livro O Céu e o Inferno. As pessoas temem a morte porque cada um de nós tem um instinto de conservação do corpo. O instinto de conservação é importante, porque caso não fosse assim, as pessoas desencarnariam sem medo, se colocariam em situações perigosas e morreriam com tal facilidade que atrapalharia a evolução da espécie humana. Existe a ignorância, o medo do nada, dos materialistas, e o medo do inferno dos crentes quando estão desorientados sobre a verdadeira religião. Mas o Allan Kardec foi mais à frente e ele escreveu então: por que os espíritas não temem a morte? E agora, depois dessa conversa toda que nós tivemos, é fácil entender. Os espíritas não temem a morte porque eles sabem que a morte não existe, a vida é um contínuo, que pode haver dificuldades depois do desencarne, mas que o futuro de bem, de luz, de felicidade, sempre vai ser nosso destino. Deus, como uma potência que a gente não consegue ainda definir completamente, mas de bondade, de amor, criou um sistema perfeito. Esse sistema perfeito é um sistema de acerto e de erro. Eu aprendo errando. Eu erro uma vez, erro a segunda vez no mesmo erro, na terceira eu já procuro evitar, na quarta eu já não faço mais, e assim eu vou aprendendo. Então, o espírita sabe que não existe a morte, o espírita sabe que o destino vai ser a felicidade, o espírita tem a certeza de que no futuro ele vai estar numa situação melhor do que no presente. Eu usei aqui o termo juízo final para exemplificar uma situação que eu acho que a gente deve tocar rapidamente.
Depois do desencarne, assim que o espírito tem condições, ele revê toda a sua vida, algumas vezes até durante o transe. E eu sou um sujeito muito crítico. Se eu for rever a minha vida, eu vou achar terrível e não vou querer me perdoar. Então, eu lembrei de Jesus. Jesus dizia para perdoar infinitamente ao próximo. E esse eu acredito que vai ser um grande exercício que eu vou fazer para aprender a me perdoar quando eu estiver de frente a frente com o verdadeiro Marcelo. Então, esse é um novo conselho que eu queria dividir com vocês. O perdão infinito às ofensas do próximo, para que a gente saiba se perdoar naqueles momentos de dificuldade. Chegando perto do fim, eu quero dizer para vocês o que eu ouvi do Rossandro recentemente, e está no seu livro O Auto Perdão. De nada vale crer na existência dos espíritos se ela não nos capacita para a indulgência e para o aprimoramento. De novo, o Herculano Pires nos conta: a educação para a morte é, na verdade, a educação de bem viver. Queridos amigos, não existe morte, existe a perda do corpo físico. Quando a gente trata de morte, a gente está tratando de viver bem o hoje, de viver com as pessoas que você ama, de aproveitar os momentos importantes da vida, de dar valor àqueles pequenos momentos, de valorizar o seu paciente, ou de valorizar o seu médico, se você estiver do outro lado. Das trocas entre as pessoas serem trocas benéficas, pacíficas. A nossa conversa aqui tem a intenção de trazer paz ao coração de todos nós. Na Bíblia eu falei para vocês que está escrito que a pessoa nasce uma vez só, mas também está escrito que morre uma vez só, e eu não tenho certeza do significado disso. Uma das minhas hipóteses é de que ela se refere à morte do nosso ego, dos nossos erros, à morte do nosso ser como animal primitivo, para que a gente nasça como um animal, um ser espiritual, deixe de ser animal. E eu vou contar para vocês rapidamente que eu já morri uma dúzia de vezes, pelo menos. Eu fui fazer uma visita na Fraternidade Sem Fronteiras, que a gente já fez a propaganda e que está aqui do lado. Eu fui à África e visitei o trabalho deles. A organização começou com a ideia de um amigo lá em Campo Grande, Wagner, e teve um grande impulso com a ajuda dos irmãos dele, está o Silmar aqui nos assistindo, aqui de Cuiabá. Então, essa organização começou meio que em Campo Grande, mas com grande apoio do pessoal espírita aqui de Cuiabá, e ela começou tímida, com 30 crianças, depois 70. Quando a gente conheceu, não foi, Décio? Tinha em torno de 270, 300 crianças, e hoje acolhe quase 3.000. Funciona como um sistema de apadrinhamento. Cada um de nós vai lá, apadrinha uma criança, e eles incluem mais gente no projeto. Leva alimentação e, sempre que possível, reforço escolar, ajuda, alimentação, às vezes constrói casas. Eu tenho a esperança de ver um poço construído lá no Chinqualaquala, que eu visitei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nos primeiros dias eu morri várias vezes. Eu morri vendo a pobreza, a miséria em que as pessoas vivem lá, perto do tanto que a gente tem aqui. Aqui são fotos dessa região no Chinqualaquala, que não chove há 13 anos. Vocês podem ver que tem um leito de um rio imenso que secou e um buraquinho no chão onde eles colhem água. E do lado tem uma escola. Ainda nessa região, nós vimos a casa dessa senhora, que morava numa família muito numerosa, e ela nos mostrou essas sementes que ela come quando não tem nem farinha para se alimentar. Então, nos primeiros dias eu morri muitas vezes por dentro, e era difícil até segurar o choro. Mas nós vimos também o trabalho benéfico dessa organização. Nós vimos crianças bem nutridas, nós vimos crianças sorridentes, nós vimos pessoas restabelecendo a sua dignidade de viver. O impressionante é que lá, se eles têm alimentação e um teto, eles vivem com felicidade. E isso foi muito marcante para mim. Essa cena, que é uma das últimas, essa menina já tinha recebido alimentação, era a primeira visita que a organização fez nesse local, no Chinqualaquala, mas ela dividiu o que ela tinha com o irmãozinho que ainda não tinha recebido alimento. Isso é muito marcante da cultura deles, que a gente também tem que aprender com eles.
Então eu digo para vocês que eu morri muitas vezes, mas eu renasci outras tantas e eu espero melhor. Então, às vezes as pessoas me dizem: Marcelo, mas eu vou deixar de ajudar o trabalho social que eu faço aqui no Brasil para ajudar lá na África? Não, lógico que não. O trabalho aqui no Brasil ainda é essencial. Graças a Deus, no Brasil, a gente ainda não tem, ou já não tem mais a miséria que tem lá. Mas a minha sugestão é sempre: continue no seu trabalho, mas ajude também esse outro. As pessoas me disseram também, uma amiga disse: Marcelo, eu não tenho condições econômicas nesse momento para ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras ou para padrinhar uma criança. Mas existem tantas outras maneiras. Você pode ajudar divulgando, você pode ajudar num bazar, você pode ajudar no site, divulgando o site, ajuda a montar o site. Então tem 1000 maneiras que você pode ajudar sem deixar de ajudar a sua organização aqui no Brasil. Lembrando que o amor que a gente tem nessas atitudes é muito mais importante do que a quantidade que você vai doar. O movimento do seu ser para ajudar o seu próximo é o mais importante. E talvez seja esse o movimento que vai te ajudar num bom viver. E eu quero terminar aqui com essa última frase. Isso eu tirei do livro Paulo e Estevão. O Paulo morre decapitado, serenamente a sua alma é levada por Estevão até os pés do mestre. Então o mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: sim, Paulo, sê feliz, vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre. Muito obrigado.